Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia no Salmo de número 52 e dá um pulinho lá no verso 8. Quantos acharam? Diga amém. 52, 8. Vamos ler a palavra do Senhor. Apesar que o Salmo tem 9 versos, nós vamos ler somente o 8. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor no Salmo 52, verso 8. Mas eu sou como a oliveira verdejante na casa do Senhor. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Repita comigo. Mas eu sou, mais forte, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Coloca a mão no seu coração. Senhor, lançado está a tua palavra, lançado está a tua semente, e a tua palavra diz que aquele que semeia, semeia a palavra, Deus, que essa semente poderosa ache terra fértil em cada coração, e que no teu tempo, Pai, possa dar muitos frutos, para o louvor da tua glória, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Querido, está aí diante dos nossos olhos esse salmo que foi escrito, e a palavra de Deus, que toda a escritura ela é inspirada pelo seu Espírito Santo, mas o autor aí, o salmista, quando ele escreve, quando ele declara, quando ele declama, quando ele registra isso, ele estava vivendo um momento muito difícil de perseguição, porque daquele tempo, quem estava reinando era Saul. A nação de Israel era uma nação que vivia debaixo de uma teocracia, mas o povo ansiava ter um rei. E acredito eu, de tanto insistir, Deus assim permitiu. E se você quiser folhear a sua Bíblia lá em Atos capítulo 13, versos 21 e 22, resumo bem esse contexto. E para adiantar, eu vou ler o que está escrito aqui, ó, Atos 13, 21 e 22. Mas o povo lhe rogou um rei, e Deus lhe concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes a Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Então o povo, ele implora, ele pede, ele roga, e o Senhor concede. Mas os primeiros atos desse rei, Deus o rejeita. Deus o rejeita. Se você vê em 1 Samuel capítulo 10, Saul é ungido rei sobre toda Israel. Se você pular para o capítulo 13, ali está registrado no verso 14, a primeira vez que ele desobedece ao Senhor. E claramente, Samuel diz a ele que o reino dele não subsistiria. E o Senhor já tinha buscado para si um homem que lhe agradasse. Então a palavra profética já tinha sido liberada. Ele já sabia que Deus não estava satisfeito com ele. Mas lá no capítulo 15 de 1 Samuel, ele desobedece a segunda vez. Porque o Senhor manda ele destruir os amalequitas, os animais, todo o povo, o rei. E ali ele poupa a vida do rei. E os animais, ele escolhe ali, naquele despojo ali, ele escolhe os animais e poupa a vida do rei.
e ali o Senhor o rejeita. E aí surge algo que você já deve ter ouvido na sua vida um dia: é melhor obedecer do que sacrificar, amém, irmãos? Aquilo que Deus manda você fazer, faça, mesmo que você não entenda. Mas se tem uma coisa, um caminho seguro a seguir diante de Deus, é você obedecer as coisas de Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 11, Deus o rejeita. No capítulo 16, Davi é ungido rei por Samuel. O interessante é que, lá no verso 13 desse capítulo, o Espírito do Senhor vem sobre Davi. O Espírito do Senhor vem sobre Davi, o capacitando, o dando graça, o legitimando, reconhecido nos céus e na terra. E lá também, nesse mesmo capítulo 16 de 1 Samuel, no verso 14, o Espírito do Senhor, Deus retira o Espírito do Senhor da vida de Saul. E o que vem sobre a vida de Saul é um espírito maligno que o perturbava. E a nação precisava de um rei lúcido. Ele precisava de se libertar daquela atormentação, e sugerem a ele que arrumasse um tangedor, alguém que tinha autoridade para repreender aquele espírito. E eles apontam Davi. E Davi vem ali tanger, e aquele espírito maligno, ele é retirado. Se você dá uma olhadinha no verso 22 desse capítulo 16 de 1 Samuel, Davi cai nas graças de Saul e ele vira seu escudeiro. E aí vem as lutas. Davi, como todo mundo sabe, mata aquele Golias, aquele que causava escárnio na nação de Israel, todo o exército de Israel. Aquele jovem, ele tem vitória. E no capítulo 18, quando eles voltam para a cidade, as mulheres começam a declarar que Saul feriu milhares, mas Davi feriu 10 milhares. E alguém que é atormentado por um espírito maligno venha causar indignação. Isso está escrito lá no capítulo 18, de 1 Samuel. E no verso 9 do capítulo 18, Saul não via Davi mais com bons olhos. E ali começa uma perseguição implacável na vida. Logo em seguida, irmãos, porque eu tenho que fazer essa introdução, porque a história é grande. O alvo aqui é uma árvore. Você vê que o próprio Saul tenta por 2 vezes com uma lança ferir Davi. E ali começa uma perseguição. Ele promete uma de suas filhas e dá outra. Ele o faz líder de 1000 e coloca as missões mais impossíveis só para que Davi morresse nessas missões à frente desses homens. E Davi logo êxito, ele tem êxito em tudo, e Davi via que Deus era com ele. Ele faz inúmeras armadilhas, acredito eu, que começa a defamar, começa a desconstruir algo que Deus já tinha construído na vida de Davi. E Davi tem que fugir para não ser morto, não porque ele era um covarde, mas porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Não cabia a ele fazer justiça sobre a vida de Saul. E o grande ensinamento que nós estamos aprendendo nesse momento é o seguinte, irmãos: independente se você tem razão ou não, a justiça cabe a Deus. Porque a nossa luta, irmão, não é contra carne e sangue.
Não tenta ocupar o lugar de Deus para fazer justiça na vida de ninguém. Por mais perseguido que você seja, por mais injuriado que você seja, por mais que traições você tenha ou terá ao longo da sua vida, não tenta fazer justiça. Deus é soberano, Deus é a justiça nossa. E Davi, irmãos, foge, ele tem que ir para a terra dos filisteus, ficar debaixo de um reinado dos filisteus para poupar a própria vida, porque Saul não ia lá. E lá no capítulo 21 de 1 Samuel, eu estou adiantando muito, porque eu quero aprender com o pastor Luiz, ser disciplinado nele. Ele falou que ele tem uma disciplina, eu estou aprendendo, e eu estou muito feliz. E ele mandou um WhatsApp, eu fiquei feliz quando ele me chamou, eu queria agradecê-lo por essa rica oportunidade. Confesso que subi ali meio tenso, agora estou relaxando, porque tem 16 anos que eu prego, mas parece que é a primeira vez. E eu peço à igreja que tenha paciência comigo, tá? Eu estou sendo discipulado ali por esses pastores aqui, eles estão me ensinando, eu estou observando cada detalhe deles, para que eu fique padronizado, né? Padrão, Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora. Amém, irmãos? Mas ele foge, irmãos, não porque ele era um covarde, mas porque ele teria que defender a sua própria vida, e por várias oportunidades, ele teve a vida de Saul na sua mão e ele não o fez. E lá no capítulo 21 de 1 Samuel, ele vai até a casa de um sacerdote chamado Aimeleque, um sacerdote. Ele vai lá e consultar, ele vai lá, de uma certa forma, matar sua fome. Ele vai se prostrar nos pés de um homem de Deus. Ele tinha essa necessidade de se orientar por um homem de Deus. Era um costume. Isso também é um grande ensinamento na nossa vida, irmãos. Esteja sempre debaixo de um cajado. Esteja sempre debaixo dos olhos de um homem de Deus. Não viva sozinho. Não precipite nas suas atitudes, nos seus posicionamentos, em tudo aquilo que você for fazer na sua vida. Esteja sempre de olhos aos olhos, consultando um homem de Deus. E aí, lá tinha um homem chamado Doeg. Esse Doeg, irmãos, nada mais ele era um dos maiorais dos pastores de Saul. Ele era aquele que pastoreava os animais, de Saul. E ele era um edonita. A palavra de origem aí é Edom. Edom significa vermelho. Povo vermelho. Povo vermelho que vive no deserto. E esses edonitas nada mais do que a junção dos filhos de Ismael com os filhos de Esaú. A junção ali, aí o povo edonita, a conhece saber hoje os árabes, e estava ali justamente os edonitas, o povo de Edom estava ali representado, porque eles carregavam isso no coração, como Ismael, o filho desprezado, o rejeitado, o bastardo de Abraão. E ele vai e conta a Saul, e Saul chama Aimeleque para tirar satisfação com ele. E ali o sacerdote exalta ele, e defende o seu amigo, e diz da integridade dele, e o porquê. Ele questiona o rei Saul, o porquê dessa perseguição, e mesmo assim Saul não poupa a vida deles. Ele mata esses 85 sacerdotes, ele mata homens, mulheres, meninos, criança de peito, bois, jumentos, ovelhas. Saul faz um estrago na casa do sacerdote. E só um dos seus filhos, chamado Abiatar, foge e conta isso a Davi, que está lá em 1 Samuel 22, dos versos 20 a 23. E Davi se sente responsável por essa morte, essa carnificina. E diz para esse Abiatar: começa a me seguir, porque a única forma de você sobreviver é estando do meu lado, porque Deus é comigo.
Davi se sente responsável, irmãos. Aí vem esse Salmo 52. Foi nesse contexto, foi nesse tempo, que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, compõe esse salmo. Eu tive que dar uma pincelada, ser bem rápido disso aqui, porque a história é longa, e tem uma riqueza de detalhes aqui que a gente poderia ficar horas. O grande detalhe, irmãos, cuidado com esses sentimentos. Cuidado com ingratidão. Eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça, colocasse a mão no seu coração. Talvez isso está assolando a sua vida. Cuidado com ingratidão. Alguém que você já ajudou muito e de repente foi ingrato, te traiu. Cuidado com esses sentimentos, irmãos. Cuidado com essas coisas. Cuidado com receber calúnias e guardar isso no seu coração. Cuidado com perseguições, irmãos. Cuidado com essas coisas. Se você é muito perseguido lá no seu trabalho, pelo simples fato de você ser crente, lá na sua família você é perseguido. Você, estudante, é perseguido lá na sua escola. Eu fico imaginando como é que é a vida de universitários hoje numa faculdade, numa universidade. Uma ideologia toda lançada em cima de uma geração. Eu fico imaginando a perseguição. Eu fico imaginando você lá no seu trabalho. Eu fico imaginando você no seu ministério. Eu fico imaginando você na sua casa. Eu fico imaginando você no mundo, nesse contexto. Eu fico imaginando nós, toda a igreja do Senhor Jesus, passando por isso tudo aí. Mas o Senhor nessa noite nos leva a refletir, a pensar que essas coisas aí, irmãos, essa breve e momentânea tribulação, ela tem peso de glória. O detalhe é você se manter fiel e não deixar que isso tome conta dos seus sentimentos e não te adoeça a sua alma, não adoeça a sua alma. Não te tire do cerne, do centro da vontade de Deus. Que você não perca de maneira alguma, de forma alguma, a alegria da sua salvação, de ser igreja do Senhor, de ser a menina dos olhos de Deus. Não abra mão dessa posição por tudo aquilo que você já passou, ou por tudo aquilo que você já vai passar, ou está passando. Você que era uma árvore, uma oliveira verdejante na casa do Senhor e produzia muitos frutos, não produz mais. O Senhor está dizendo: volte, eu vou fazer você brotar muito mais, você vai dar muito mais fruto. Você que desistiu no meio da caminhada, volte. Você que é um talento, você que é um vocacionado, você que tem um chamado lindo e desistiu, volte. Abra uma célula, volte para o seu ministério. Você que tem ministério, mas você está fazendo aquilo automaticamente, você faz porque tem que fazer. Você já perdeu essa alegria. Nessa noite o Senhor nos chama. O Senhor nos quer levar a uma reflexão mais profunda, para que a gente saia desse cristianismo, desse evangelho superficial. Se você está aí, peça ao Senhor para ir mais, peça para ir além do que você faz, do que você produz. E Davi estava com esse sentimento todo. Ele tinha todo o motivo, ele tinha toda a razão para destruir Saul. Sabe o que ele fez? Ele foi adorar o Senhor. E ele declara: mas apesar de tudo isso, e é para nós, apesar de tudo que você está passando, irmãos, apesar de tudo que você tem sofrido, apesar de tudo que você vai sofrer, você precisa de tomar uma decisão na sua vida, como cristão. Irmão, eu escutei essa palavra anos atrás, essa palavra me persegue. E não sei porquê, o pastor Luísio pregando sobre árvore, e o Espírito me trouxe a lembrança dessa palavra que transformou a minha vida.
E eu louvo a Deus, irmãos, eu não estou querendo fazer uma autobiografia, uma autoexaltação. Mas eu persigo cada dia o Senhor. A minha vida só tem sentido quando eu vejo almas sendo ganhas, batismos, células, essas coisas assim, que envolve tirar pessoas das mãos do diabo, ver famílias, homens e mulheres sendo transformados, casamentos restaurados. Eu gosto de viver nesse contexto assim, meu, de poder. Você vê a mão do Senhor. Não tem coisa mais linda de você ver seu irmão ser usado por Deus. É lindo ver você ver um homem de Deus ser usado. É importantíssimo você ser influenciado por ele, querer fazer as mesmas coisas. Há 23 anos atrás eu vi o pastor Luiz pregando sobre o diabo, irmãos. Eu era recém-convertido lá em Belo Horizonte. Aquilo impactou a minha vida. Eu não disse para Deus que eu queria ser pastor. Eu falei, eu quero ser sábio igual esse homem. E eu comecei a persegui-lo. E hoje eu tenho o privilégio de estar sentado nessas cadeiras vendo ele pregar. Seja alguém que influencia a outro. Mas eu queria que você fizesse essa oração nesse momento, Senhor. Eu quero ser essa oliveira verdejante. Que você tomasse essa decisão. Você já tomou, a maior decisão da sua vida foi o dia que você se rendeu aos pés do Senhor. E o seu nome foi escrito lá no livro da vida. Eu concordo, não tem coisa melhor. Mas decidir que você vai ser alguém, uma árvore que vai dar fruto. A igreja precisa tomar essa postura, essa decisão. Nós precisamos de sair dessa superficialidade, de culto a culto, dia a dia a mesma coisa. O que o Senhor quer derramar sobre nós é um renovo, um óleo fresco sobre nossas cabeças. Eu não acredito em coincidência, irmãos. E não sou eu o autor disso. Se a glória é toda de Deus. Se quisermos uma unção especial nas nossas vidas, se nós queremos realmente, quando nós somos pressionados, ou passar por a pressão da vida, das lutas, irmãos, o que tem que sair de nós é um azeite. Se nós queremos uma unção, se nós queremos ser influenciadores, nós temos que aprender a dar a melhor para Deus e não sobras. Eu oro quando sobra. Eu oferto quando sobra. Eu só faço a obra de Deus se eu tiver tempo. Então o Senhor nos pergunta, qual a prioridade da sua vida? É o reino, é a sua justiça? Você entrega a sua vida ao Senhor e a toma de volta? Como é isso? O Senhor nos pega de surpresa, irmão. Você sabe por quê? Porque o Senhor só exorta, o Senhor só corrige aqueles que Ele ama. E se essa palavra está chegando a seu coração, a sua vida hoje, não é porque eu estou exortando você, não. É porque o Senhor está te confrontando. Porque Ele está sentindo falta de você, falta da sua igreja, a ser realmente uma árvore frutífera. Se for para o Senhor, pode ser mais forte. Para mim, não. Pode ser mais forte, exalta o nome dEle. Engrandeça seu nome. Decida ser isso aí. Nossas atitudes e atos devem ter como objetivo principal glorificar e exaltar o seu santo nome. É o que está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Presta atenção nisso. Os mínimos atos, comer ou beber ou qualquer outra coisa, se você faz, faça para a glória de Deus. A nossa vida tem que servir de inspiração para outras pessoas a conhecer a Deus. O grande detalhe é a pergunta: como é você conhecido lá na sua rua? Como você é conhecido lá no seu trabalho? Quem é você lá no seu ministério? Como é que você é conhecido?
Você é um influenciador. Já viu hoje na internet? Como é que chama, o Barreto? Influencer, como é que é? Digital influencer. Não tem gospel influencer, não? Alguma coisa nesse sentido aí? Um movimento assim no meio da igreja, para que nós, uns aos outros, sejamos influência, ou venha influenciar uns aos outros, com santidade, com entrega, com submissão, com amor, com frutos. Quantos gostam de ficar perto de um homem de Deus? Meu irmão, porque tem fruto, porque tem sombra. Mas é muito ruim viver debaixo da sombra dos outros, nós temos que ser sombra para outros. Tem muita gente no deserto, queimando. Quantos acreditam que está lá em João capítulo 7, que de nós fluiria fonte de água viva? Quantos creem nessa palavra? Isso não é minha. Tem muita gente morrendo de sede, você é uma fonte. Postura, irmãos, de igreja. Nós estamos falando de oliveira. A oliveira, irmãos, ela é conhecida, sabe como? A árvore imortal, sabia? Pode meter o machado nela, pode tacar fogo. Ela vai brotar de novo, você sabe por quê? Porque primeiro ela cresce para baixo. As suas raízes vão ali adentrando, fundo ali. Enquanto ela não acha rocha e água, ela não cresce para cima. Você lembra o que Jesus disse naquela parábola? Aonde você tem construído a sua casa? Na rocha ou na areia? Você é uma pessoa insensata. Há tempo ainda de construir sua casa sobre a rocha. Você é imortal, queridos. Nem a morte nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não, Senhor, nem a morte, nem a morte, nem a morte pode com os filhos de Deus. Você é essa oliveira. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Às vezes a gente esquece. A gente esquece disso. Sabe o caroço dela? Sabe aquela semente ali? Ela tem que ser sequinha, ficar muito tempo seca. Jogar na terra, ela tem que morrer para nascer de novo, para brotar de novo. Você se lembra que está em João 12, 24? Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Sabe que nós estamos precisando de morrer? Tem um especialista, a saber, o Espírito Santo. A obra dele é nos matar mesmo. Matar a nossa vontade. Matar essa carne, essa natureza adâmica, sabe, que não se submete. Lembramos assim um pouquinho de Saul. Tudo para ser um grande rei, ungido. Mas fracassou nos mínimos detalhes, na desobediência. A gente pensa que quando a gente pega a Bíblia, a gente pensa que essa palavra aqui, ela está escrita, eu faço se eu quiser. Não, irmão, isso aqui são ordenanças, isso aqui são ordens. Cumpra-se. Isso aqui é o justo juiz, dizendo, cumpra. Nós estamos muito à vontade. Interessante, para terminar, para concluir. O que essa oliveira produz? E para ela produzir o que ela precisa? Passar por prensa. Nós precisamos de ser prensados, irmãos. Essa tribulação, tudo isso aí que você passa, sabe para que é? É para que o nome do Senhor seja glorificado. E você mesmo na tribulação, você o adore. Mesmo injustiçado, você o adore. Mesmo quando você perde tudo, você o adore. Você sabe por quê? Porque o que está no céu, irmãos, não se compara ao que está aqui. O problema é que o seu foco é aqui, mas tem que ser lá. Os nossos olhos têm que estar focados no autor e consumador da nossa fé. E a gente está olhando para o mundo, para as coisas. Nós estamos colocando expectativa em pessoas. Aonde, irmãos? Vamos chegar assim. Pessoas vão nos decepcionar, pessoas vão nos trair. Mas o Senhor jamais, irmãos, e a palavra dele diz, mesmo que a sua mãe te largue, já é muito difícil uma mãe largar um filho, eu não vou te deixar nunca. Nunca Deus vai nos deixar.
Porque Ele nos amou. Sabe quando Ele nos amou? E Ele prova o seu amor para conosco, porque Ele nos amou quando ainda a gente era pecador. É quando esse aqui que está falando, aquele velho homem, estava lá na cachaça, na sarjeta, condenado à morte. Eu nem dignidade mais tinha na vida, Ele me amou ali e me colocou aqui, porque Ele transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso. É difícil entender isso. Você esqueceu quem você é. E a primeira prensa, irmãos, o que produz um azeite, é o azeite da consagração. O consagrado é aquele obreiro aprovado, é aquele que está pronto para fazer a obra de Deus, e é aquele que está pronto para partir. Você está pronto para partir, irmãos? Você lembra lá no Êxodo? Faz o cordeiro pascual, passa nos umbrais, mas dá uma descansadinha aí, mas dorme com roupa, dorme com a tocha pronta, porque vocês vão ter que partir. Você está pronto para partir, irmãos? Você está pronto para Deus falar assim: levante, irmão, homem de Deus, levanta, meu servo, eu quero que você faça isso. Você está pronto? Você é um obreiro aprovado. Você é quando você aperta, quando você passa pela prensa, você é alguém preparado, pronto, apto. A segunda prensa, irmãos, ela é usada, sabe para quê? É o azeite extra virgem, é para alimento, era usado para alimento. E lá no Salmo 119, verso 116, diz assim: a palavra é alimento para que viva. A palavra de Deus é alimento. Você é alguém que leve a palavra, alimento, comida? Os únicos que podem matar a fome e a sede do mundo somos nós, porque o pão da vida está em nós. Você tem levado essa comida? Você tem levado o Evangelho? Sabe o que é o Evangelho? Dá uma boa notícia. Você tem levado boas notícias? Sim ou não, irmãos? A terceira prensa produz um azeite, sabe para quê? Para a iluminação. Você sabe que o Senhor Jesus disse, lá em Mateus 5,14, na parte A do versículo: vós sois a luz do mundo. Vale o que Jesus disse, sim ou não? Então você é a luz do mundo. Fala para o seu irmão: você é luz do mundo. Aonde você chega, as trevas são dissipadas. É isso aí. Se Ele falou, está falado. O Rei dos Reis falou. Cumpra-se. Alguma dúvida, irmão? Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que essa luz possa resplandecer na sua vida. E depois daquilo tudo amassado, aquelas 3 prensas, sobrava um bagaço, irmãos, nessas prensas. Sabe o que eles faziam com aqueles bagaços? Sabão. Sabão lembra limpeza, purificação. Você sabe o que é santo, irmãos? Santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. É aquele que não gosta de sujeira. Ele é paranoico, ele não gosta do pecado. Ele não gosta, tem pecado ali, ele vai lá e lava. Ele vai ali, você sabe por quê? Porque ele tem o sangue de Jesus na vida dele. Ele tem autoridade para isso. É assim que nós glorificamos o nome do Senhor. Nós não temos que compactuar com o pecado. Nós não temos que adequar a igreja a pessoas. As pessoas têm que adequar a igreja, o Senhor da igreja. Nós não precisamos de atrativos, porque o amor de Deus nos constrange, irmãos. Onde a presença de Deus está, ninguém precisa fazer nada. Só a presença, só a graça dele nos basta, amém, irmão? Quantos creem nisso? A graça de Deus te basta. Então diga isso para o Senhor. Então fica de pé, eu queria que você ficasse de pé. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração.
e deseja ser essa oliveira verdejante na casa do Senhor. Faça essa oração. Diga para Deus: eu quero começar tudo de novo. Eu quero começar tudo de novo, irmão. Pai, eu quero começar onde começou, está tudo errado. Você quer ter vitória? Hoje é uma quarta-feira da vitória, é o culto da vitória, né? Vitoriosos são aqueles que são essa oliveira verdejante. A oliveira verdejante. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos, irmãos. Nós não somos um bando de fanáticos. Pastor não é aquele que fica tirando, roubando dinheiro de crente, de bobo. Nós não somos esses bobos, não. Nós somos filhos de Deus. Nós não nascemos nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Nós nascemos da vontade de Deus. Nós nascemos de novo. As coisas velhas, aquele zambuzeiro, veja bem, aquele zambuzeiro, aquela árvore que não presta para nada. Você sabe o que diz a palavra? Lá em Romanos 11:24. Se eu fosse cortado do natural zambubeiro, e contra a natureza fostes enxertado em boa oliveira, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que não são ramos naturais. Nós éramos zambuzeiros, irmãos. Nós somos enxertados numa oliveira. Jesus, Deus é tremendo. Ele faz zambuzeiro dar fruto. Fruto. Lembra do fruto do Espírito, irmãos. Lembra daqueles frutos lá. Lembra deles. Essa escola lá, naquela época de escola dominical, que você ia, tinha uma sede daquela palavra, daqueles ensinamentos. Agora você não tem mais, agora você já sabe de tudo. Você ia em todos os cultos. Não, agora eu só vou domingo. Você ajudava nos ministérios, agora não ajuda mais. Mas mesmo oliveira murcha, seca, pode nascer de novo, pode dar fruto de novo. Porque nós somos essa árvore imortal. Pastor Luiz está falando muito de árvore. Já está na hora de nós nos posicionarmos, irmãos, e dizer: eu sou. Diga para Deus: eu sou essa oliveira, Senhor. Eu sou essa oliveira, Pai. A primeira igreja batista, Juiz de Fora, as igrejas satélites, as células, é uma grande plantação de oliveira. Nas células dão fruto, nas cidades, nas igrejas satélites dão frutos, na sede, porque nós somos esse povo. O Senhor está abrindo nossos olhos, o Espírito Santo está matando a nossa vontade, porque a gente está, para que isso possa gerar uma sede, uma fome pela sua palavra, pela sua presença, uma paixão violenta por Jesus. Porque quando eu passar pela prensa, eu vou dar óleo, eu vou servir para consagrar, eu vou servir para iluminar, eu vou servir para alimentar, eu vou servir para limpar. Eu vou entender porque que o Senhor me chamou, me separou para essa grande obra. E Ele começou perfeita, e Ele vai terminá-la perfeita, segundo o poder que opera em cada um de nós. Então que esse óleo, que você produza esse óleo, o óleo da adoração, que você mude a sua postura, que isso possa gerar um coração abnegado. Não se preocupe o que o reino tem para você, se preocupe o que você tem para o reino, porque o rei já te deu tudo. O rei nos deu tudo, nos deu a sua vida, o seu amor, a sua unção. Preparou lugar, foi na frente preparar lugar, e disse que na casa do meu pai tem muitas moradas. Você já preparou, você já pode imaginar o que está diante de nós. E nós estamos com os nossos olhos aqui nesse mundo que jaz no maligno. Muda seu foco. Decida: eu sou essa videira, eu sou essa oliveira. Eu era um zambuzeiro, agora eu fui enxertado na boa oliveira. Foi isso que Jesus fez. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo, Pai. Eu clamo, Pai. Eu clamo, Senhor Deus, que essa palavra possa nos incomodar, Senhor.
Assim como ela incomodou a vida inteira, Pai. Assim como essa palavra me persegue a vida inteira, Deus. Padrão de santidade, de obra. Que nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Que nós sejamos abundantes na obra do Senhor. Para que quem esteja aqui não consegue sair, e quem está lá fora não consegue entrar. Tamanho o avivamento, tamanho da sua glória, que vai tomar esse lugar, que vai invadir a nossa casa, vai invadir tudo que no nosso trabalho, aonde a gente for. As pessoas vão te pedir óleo, ela vai te pedir uma iluminação, ela vai te pedir uma palavra, ela vai pedir uma direção. Não deixe esses sentimentos tomar conta do seu coração. Perseguição nós vamos ter, injuriados, caluniados, desprezados, cuspidos. E o mundo está caminhando para isso, irmãos. Daqui a pouco vai ser proibido de pregar, a gente vai ter que se esconder. Mas vai ser essa hora que a igreja vai ter mais poder, porque foi assim quando ela começou. Quanto mais perseguia, mais o Senhor acrescentava almas, mais unção, mais milagre tinha, mais Espírito Santo tinha, mais misericórdia tinha. Se decida e diga: eu sou essa oliveira. Aí você vai experimentar vitórias e vai experimentar coisas extraordinárias juntos com Jesus. Derrame isso, Pai. Sele essa obra, esses corações, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o muito amor do Pai e as santas e doces consolações do Espírito seja derramado abundantemente sobre essa igreja e por toda a igreja da face da terra, porque nós fazemos isso em nome de Jesus. E aqueles que creem, aqueles que receberam, engrandece o seu nome, celebre o Senhor e diga: Senhor, conta comigo, conta comigo. Pode aplaudir, aplauda, celebre, engrandeça seu nome, aleluia. Deus abençoe vocês, Deus abençoe abundantemente sua vida em nome de Jesus. Sim.